presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto, anunciou nesta terça-feira a anulação do leilão para a compra do arroz estatal. A decisão foi tomada em meio às suspeitas de irregularidades no processo, como mostrou a Cruzoé no leilão realizado na última quinta-feira, 6, para a compra de 263.300 toneladas de arroz. O governo federal aceitou que um pequeno supermercado de Macapá ficasse responsável por negociar mais da metade do valor em discussão. A Weasley A. de Souza Limitada, nome empresarial do supermercado Queijo Minas, ficaria sob a responsabilidade de entregar 147.300 toneladas do grão em uma transação superior a 736 milhões de reais. Está dando aí a bolada do arroz estatal para o supermercado de pão de Queijo Minas. Diante desse cenário, o presidente da Conab falou em fazer um novo leilão. Vamos acompanhar. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conab, ministro Favro, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão, aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão, vamos proceder dessa forma, e vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões, com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União. Nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira, que o que está sendo demonstrado, que parte dessas empresas, que aí também estão no mesmo lote que tem empresas com capacidade, não tenha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias de que esse leilão, esses contratos posteriores serão honrados. Não é assim não, tá? Não é só isso não que precisa ser feito. E eu vou só registrar que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT, afirmou que o Lula participou da decisão de anular o leilão. Vocês sabem o que é isso? Olha só, descobriram que pode ter havido maracutaia, quer dizer, essa é uma possibilidade, precisa ser investigada e é disso que eu vou falar. Mas foi revelado que a pessoa que seria a responsável pelo arroz estatal não tinha histórico de expertise nesse assunto. E estava ali prestes a levar uma bolada. E isso, se ninguém tivesse falado nada, iria acontecer. Por que foi descoberto? Por que o nome circulou na praça? Por que a Cruzoé foi escarafunchar e trouxe a história na sua raiz? É que o leilão está sendo anulado. Então, assim, tem coisas na política brasileira que são feitas à base do se colar, colou. Se colar, se ninguém falar nada, vai daquele jeito. E sabe-se lá o que aconteceria. Se descobrirem, não, veja bem, nós vamos rever aqui os critérios, etc. Decidimos. O presidente, inclusive, foi a favor de anular o leilão. O presidente jamais defenderia alguma coisa errada, não é mesmo? E tal, assim. Ora, por que houve esse resultado? Isso precisa ser investigado por organismos independentes. Não basta depois falar assim, não, resolvemos anular o leilão porque percebemos. Ora, por que não percebeu antes? O Lula foi a favor? O Lula foi quem avalizou esse processo. Então, agora está tentando se descolar da sujeira que apareceu nesse processo. Mas é preciso investigar se tem alguma responsabilidade também. Então, assim, tudo isso é conversa para boi dormir. Se o Brasil fosse um país sério, com um sistema funcional, as instituições estariam voltadas à investigação a respeito desse episódio. Agora, se tenta naturalizá-lo, não, percebemos aqui que houve um engano, apaga tudo e tal, e vamos tentar fazer direitinho, agora que estão os holofotes sobre nós. Graeb, antes de mostrar aqui o discurso do Paulo Teixeira, queria que você comentasse.
porque parece muito fácil, né? Você tenta ali fazer uma manobra, entrega para quem não entende nada do assunto, que está lá do outro lado do Brasil, quando o problema era lá no Rio Grande do Sul, arroz estatal, que já é uma proposta criticada, porque pode, enfim, ter uma influência aí sobre o mercado, sobre safra, distribuição, ainda vem tudo isso, e eles fingem que, não, veja bem e tal, percebemos aqui, houve um pequeno engano, né? Pronto. 736 milhões de reais iriam para o bolso de uma pessoa inadequada para receber 736 milhões de reais. Então, nós resolvemos anular e tal, e bola para frente, vamos tocar o barco. Para com isso. Ora, né? E olha só, Felipe, não foi só esse o problema que foi descoberto nesse processo todo. Né? Teve uma baixa na equipe do governo por causa dessa história. O secretário de abastecimento, se eu não me engano, um dos secretários da estrutura do Ministério da Agricultura, senhor Nery Geller, teve que pedir demissão. Pedir demissão, enfim, teve que sair do governo. Porque descobriu-se que a maior corretora que participou deste processo de compra do arroz no exterior, traz o arroz para o Brasil e entrega para esse pessoal que deveria fazer a distribuição e a venda nos mercadinhos brasileiros, né? Essa gente que deveria ter expertise em distribuição de grãos, mas era mercado de queijo, sorveteria, uma outra empresa, né? Gente que não tinha nada a ver. Bom, a corretora que era responsável pela compra do arroz lá fora, de quem era? De um ex-assessor do senhor Nery Geller, quando o senhor Nery Geller era deputado, e este ex-assessor é sócio do filho do Nery Geller. Deixa eu registrar isso bem aqui, Grebe, e aí você continua. Porque o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, afirmou que o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, pediu demissão. O fato ocorreu após vir à tona que o filho de Geller, Marcelo Pittini Geller, abriu uma empresa com o ex-assessor dele, Robson Luiz de Almeida França, um dos negociadores do leilão. Quer dizer, tudo indica que houve maracutaia por aí. Ela precisa, de fato, ser investigada. Inclusive essas pessoas que estão aí tomando decisão de demissão, porque, às vezes, apareceu a sujeira, precisa entregar a cabeça de alguém, se entrega alguém lá de baixo e se finge que gente de cima não tinha nada a ver. Então, é preciso investigar até onde vai isso aí. Não é assim, não. Todo mundo tira o corpo fora, demite alguém lá embaixo e tal. Ora, vamos ter aí muitas ressalvas em relação àquilo que está acontecendo. A gente vai mostrar a declaração do Paulo Teixeira e do Carlos Fávaro, mas conclua o comentário, Greg. Não, é isso, Felipe. Olha, tem cara, focinho, rabo de maracutaia. Não dá para afirmar, porque, enfim, não houve o desembolso do dinheiro, não se consumou a história. Eles acharam por bem interrompê-la antes que desse caca. Mas tá aí, feio, né? Empresa que compra o arroz ligada a uma autoridade importante do Ministério, empresas encarregadas de distribuir o arroz sem nenhuma capacidade comprovada de fazer o serviço, não ia dar certo. Muito bem, vamos assistir a declaração do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT. Pode soltar. O presidente Lula participou dessa decisão de anular esse leilão e proceder um novo leilão mais aperfeiçoado do ponto de vista das suas regras. Por isso que a CGU e a AGU participarão, e a Receita Federal também, da elaboração desse novo leilão, juntamente com a Conab, para garantir que ele esteja em outras bases, mas, já respondendo a sua questão, nós vamos proceder um novo leilão.
Não haverá recuo dessa decisão, tendo em vista que é necessário que o arroz chegue na mesa do povo brasileiro a um preço justo. E, evidentemente, a gente faz uma convocação ao povo brasileiro para que nós consigamos oferecer arroz a um preço justo para todo o povo brasileiro. Greve, eu acho muito engraçado, Greve. Por isso que eu amo esse programa, né? Que a gente pode mostrar os vídeos e comentar e ironizar, porque o poder é risível. O Paulo Teixeira falando assim, não, o presidente Lula, ele participou dessa decisão. E ele fica assim, né, com a cabeça fazendo sim, querendo que as pessoas façam sim com a cabeça também, querendo convencê-lo, querendo aquela reciprocidade de que a alegação funcionou, as pessoas aceitaram, elas caíram, elas acreditaram. Não, o presidente Lula foi a favor aí da anulação, etc. E agora nós vamos fazer um leilão com um arcabouço diferenciado, não é mesmo? Vamos trazer aqui a CGU, a Controladoria Geral da União, vamos fazer em novas bases. Quer dizer, por que não foi feito na base certa, em primeiro lugar? Quer dizer, muita cara de pau. Isso sempre me lembra, quem acompanha meu trabalho sabe que eu sempre lembro disso, porque é histórico, né? Não podemos esquecer. É um desses momentos emblemáticos de como funciona o Brasil. Quando se descobriu a sujeirada do Sérgio Cabral, lá no começo, teve um momento que ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, vamos estabelecer um código de conduta. Eu acho aquilo maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Porque você tem aí há séculos, né, os 10 mandamentos, você tem a legislação brasileira, você tem a Constituição, você tem um monte de regras e convenções morais e sociais para que não se roube, para que não se faça coisa errada, né, para usar a expressão que o Barroso gosta. Aí, quando aparece a coisa errada, não, a partir de agora vamos criar um código. Então, assim, a partir de agora que vocês descobriram aqui que teve uma sujeirada nesse leilão, nós vamos chamar aí a CGU para acompanhar o processo. Tal. Antes não tinha nada, não tinha ninguém para acompanhar nada, era ali para o queijo Minas, entendeu? Fazer lá a venda do arroz, 736 milhões. Ups! Ô Robson, bota aquela vinheta do... Ops, desculpa, caiu... Peraí, Robson, vamos ensaiar. Caiu 736 milhões de reais no bolso. Ia cair, né? 736 milhões. Quer dizer, sai a decisão de que o sujeito poderá levar essa bolada. Aí alguém descobre a sujeira e vem a vinheta, Robson. Opa, desculpa. De novo. Opa, desculpa. Opa, desculpa e pronto. Vamos em frente. Então, assim, é muito sabão que esse pessoal tem, hein? E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o secretário da Política... Não, isso é o resuminho do escândalo, né? Que, por enquanto, está no patamar lá de baixo, do baixo escalão. Se tivesse investigação independente, de repente se chegava em cima. Então, vamos ver o que o Carlos Fávaro, que é o interlocutor do Lula com o agronegócio, onde o Lula não tem muitos simpatizantes, afirmou. Pode soltar. Hoje pela manhã, o secretário Nery Geller me comunicou, ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola, portanto não tinha conflito ali. E que essa empresa não está operando, não participou do leilão, não fez nenhuma operação. Isto é fato também, não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Aceitei. Ele pediu demissão e eu aceitei. Ele pediu demissão e eu aceitei. Nem eu acredito que foi assim esse processo, exatamente. Agora, produção, se puder separar a cara do Paulo Teixeira, enquanto o sujeito está lá... Ô, Graeb, você está vendo por que as autoridades no Brasil não gostam de prestar contas? Porque quando elas prestam contas, tentam fingir, pelo menos, que estão prestando contas, é ridículo. A cara ridículo. Que faz, sério. Não, poxa. Que pena, né? Uma infelicidade, isso aconteceu, mas agora nós vamos fazer tudo certinho e tal. Podem são maravilhosas, né? As caras de constrangimento, meu Deus,
Deus, que coisa linda! Que coisa maravilhosa. Olha só, você disse que o poder é risível, e é mesmo. Mas, além de risível, para nossa sorte, o poder também é burro com frequência. Exatamente. Eu digo isso porque o governo Lula deveria ter aproveitado esta oportunidade para abandonar essa ideia do arroz estatal. Deveria ter rasgado, mas está lá o Paulo Teixeira dizendo, não, eu quero, respondendo a sua pergunta, quero lhe dizer que estamos, sim, levando adiante o projeto da compra do arroz. Veja só. A compra do arroz recebeu teve a pior recepção possível do setor agrícola. Os agricultores lá do Rio Grande do Sul não gostaram da ideia. Ficaram bravos, acharam que é uma intervenção desnecessária no mercado deles, porque o arroz já começa a poder ser escoado, e uma intervenção potencialmente danosa, porque modifica os preços. O Brasil vai comprar $25 o saquinho de arroz lá fora e vai vender a 20. Vai abaixar artificialmente o preço de um mercado que já está... Enfim, é uma intervenção que pode ser muito danosa para os produtores. Eles podem ter prejuízo, já tiveram prejuízo com a seca, com as chuvas, podem ter mais prejuízo. Pode bagunçar tudo por um longo tempo. Então, eles estão dizendo, não faça isso, governo, não faça isso. Acionaram a bancada do agro lá no Congresso, é possível que tenha chamada de ministro, vai dar bagunça, ainda vai se estender, porque o governo não quer largar o osso. O Lula está encantado com a ideia de que os brasileiros pobres, a cada vez que puserem uma garfada de arroz na boca, vão pensar, Lula, nosso alimentador, o alimentador geral da nação. Ele está encantado com isso. Bom, então tem a briga que ele está comprando com os produtores. Tem o problema de que o tal saco de arroz estatal vai trazer uma espécie de propaganda do governo impressa. Este arroz foi comprado pelo governo federal, Conab, Ministério da Propaganda. Algum Ministério Público no Brasil vai entrar contra esse negócio. E é bem capaz que dê ruim para o governo. Porque papel de governo não é vender arroz e fazer propaganda na sua própria marca. Bom, então já tinha essas duas tretas. A parte menos complicada do ponto de vista político desse negócio todo era a compra do arroz e a distribuição do arroz. Deveria ser um processo administrativo como outro qualquer em Brasília. Acordamos hoje, vamos fazer uma licitação, vamos fazer um leilão. E daí o que acontece? Suspeita de corrupção, né? Indícios ali, uma coisa esquisita, o filho do secretário. Suspeita de direcionamento, né? Suspeita de direcionamento também, dos dois lados, na compra e na... Ou seja, eles conseguiram estragar até a parte que não tinha muito problema no negócio. Tudo errado. Tá todo bichado o arroz estatal já. Tá cheio de caruncho. Esquece o arroz estatal. Mas eles não vão esquecer, eles são burros para nossa alegria. Vão até o fim e vão se dar mal. Bota aí a cara do Paulo Teixeira, do PT, o ministro do Desenvolvimento Agrário. Olha ali, no cantinho da tela. Olha no cantinho da tela. Eu não compro uma caneta do sujeito com essa expressão. Se desse para ampliar, né, Robson? Vocês estão vendo ali, ó. E o Edgar Preto também, hein? O Edgar Preto também está com aquela cara de varão da República que foi pego soltando o pum no elevador, né? E tá fazendo aquela sobrancelha, olha, Paulo Teixeira, a sobrancelha arcada ali, daquela criança que derrubou o vaso e tá ouvindo ali o sermão da mãe. Tá, nunca mais vou fazer isso, não. Né? Realmente, é curioso. É por isso, olha repito. O Edgar Preto. Diga. Não, olha o Edgar Preto. Aquela cara assim, aquele olhinho apertado assim, de quem tá fazendo de conta que não soltou o pum no elevador. Não fui eu.
Muito bem, a gente separou um outro trecho que mostra o Paulo Teixeira. Esse programa é muito generoso. O Paulo Teixeira, para quem não lembra, era um daqueles petistas que ficavam ali com um pedido de habeas corpus do Lula lá na portinha do judiciário. Aí, Graeb lembra muito bem de quando o Rogério Favretto era um plantonista na segunda instância e, durante o recesso do judiciário, os petistas, como o Paulo Teixeira, foram lá apresentar para eles um pedido de soltura do Lula, porque sabiam que ele era camarada, ele tinha sido filiado ao PT durante 19 anos. Aí, numa canetada, ele tentou melar tudo, o que depois o STF veio a fazer e tal, mas, enfim, tendo mais trabalho para fazer aquilo. Na época, a decisão do Favretto foi corretamente revertida no próprio TRF4, e é por isso também, para unir as pautas aqui nesse programa que dá um sentido histórico ao noticiário, que os juízes, desembargadores do TRF4 estão sendo perseguidos no Conselho Nacional de Justiça por um aliado do sistema, que é o Corregedor Nacional Luiz Felipe Salomão, que fez o relatório aí para a abertura do PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Então, há uma vingança, uma retaliação contra aquelas pessoas que não deixaram Lula ser solto, que o condenaram em segunda instância e ainda derrubaram a decisão do petista de carteirinha, quer dizer, alguém que tinha sido membro durante 19 anos, não era mais, mas também, né, tem que disfarçar um pouquinho, que era para soltar o Lula. Então, eles derrubaram aquela decisão também. Isso petista não perdoa, né? E a gente está vendo aí como é que eles se portam quando tem que prestar alguma conta. Quando são pegos, né, fazendo alguma besteira, para dizer o mínimo. Prepara o riso. Veja o que ele respondeu quando os repórteres perguntaram quantas empresas participaram do processo. Vamos olhar com atenção. Ganharam quantas não têm capacidade. Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é menos relevante. Não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais de 50%. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito. Opa, desculpa. De novo, Robson, de novo. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Ó, você que está perguntando aí, ó, isso aí não interessa. Não interessa. Vem jogar aqui qualquer coisa que possa comprometer, isso aí não interessa. O que interessa aí ele solta a narrativa governista. É a avaliação do governo de que realmente havia uma maioria de empresas com fragilidade. Mas não são todas, tem empresas ali que têm uma consistência, etc. A avaliação do governo, uma ova. Isso foi a imprensa que avaliou, vamos dizer assim, ao publicar a matéria sobre o mercadinho lá de queijo Minas, que estava ganhando a bolada do arroz estatal. Aí ele quer pegar o crédito, o governo avaliou a tempo, não é mesmo? Né? Não foi a tempo. Houve o resultado, estava tudo encaminhado para o sujeito levar a bolada, e agora ele vem com essa. Graeb, é bom que a gente mostre assim, né, como ele se comporta. Isso não interessa. Maravilhoso. Isso não Agora, interessa. olha só, ele é muito ruim, porque ele conseguiu dizer uma outra coisa que pode deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha. Ele vai e fala, olha, as próprias empresas ali, com histórico comprovado, acharam melhor anular. Ou seja, quer dizer então que a gente pode supor que o próximo leilão vai favorecer essas empresas? É uma leitura possível daquilo que ele disse. As empresas não gostaram do resultado e a gente está desfazendo para pôr as empresas que ali têm. Então, por favor, abandona essa ideia e fecha o bico. É muito ruim. Eles não querem abandonar a ideia, eles estão apegados, eles querem fingir que não, que o Lula fez uma avaliação, de que não podia seguir esse caminho, tem que ser um caminho menor, nós vamos trazer aí toda a CGU e tal, mas nós vamos continuar, tá?
nós vamos tentar botar o Arroio lá com a propaganda do Lula, adquirido pelo governo federal, vamos tentar capitalizar eleitoralmente esse negócio. Quer dizer, eles não desistem, não desistem. E se você questionar muito, olha, isso não interessa, isso aí não... A gente podia até pegar esse áudio aí para usar, viu, Robson, como vinheta. Isso não interessa. Quando a imprensa fizer uma pergunta incômoda, isso aí não interessa. Diga, Greg. E agora só vão participar as empresas que são grandes, que têm acesso ao governo e que vieram aqui falar, olha, não foi bom esse resultado, vamos fazer de novo. Quem é que vai ganhar agora? É o Odebrecht, é a JBS, vai fazer o arroz estatal.